Boa noite, meus irmãos. Te convido a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 3, versículo 16. Se você estiver usando uma das Bíblias da igreja, se encontra na página 1166. João, capítulo 3, versículo 16. Assim diz a palavra do nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor, por conta de Cristo, nós podemos ver o Teu amor, ó Pai. Que o Senhor use a Tua palavra nessa noite para levar o nosso coração para mais perto do Senhor, para mais perto do Teu gracioso amor. No nome de Jesus. Amém. A mensagem da Bíblia é a mensagem de como o Deus Santo e Justo proveu um caminho de salvação para pecadores. O Deus Pai enviou o próprio Filho para que o seu povo não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Para que a gente entenda a mensagem da salvação, nós precisamos necessariamente entender sobre Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus enviado. Ele é o centro da mensagem do Evangelho. Quando ressurreto, ele se encontrou com 2 discípulos no caminho de Emaús, e Lucas diz que, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A Escritura diz a respeito de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, é o caminho da salvação para pecadores. E quais poderiam ser, meus irmãos, as razões para o próprio Deus dar o Filho no lugar de criaturas que se rebelaram contra ele e que merecia a justiça santa de Deus? A razão poderia ter sido a misericórdia. Deus não dar ao povo o que eles merecem, que é a condenação eterna debaixo da sua ira. E, de fato, a misericórdia é um aspecto da salvação de Deus. A razão poderia ter sido a graça. Deus dar ao povo o que o povo não merece, que é a salvação eterna, desfrutando do gozo da presença de Deus. E, de fato, mais uma vez, a salvação também possui aspecto da graça. A razão de Deus ter enviado o Filho poderia ter sido simplesmente a vontade de Deus. Salvar o povo simplesmente porque esta é a sua vontade. E definitivamente a vontade de Deus é um aspecto da salvação. Mas todos estes aspectos e muitos outros que a gente pode meditar a partir da palavra sobre a salvação, eles estão conectados em uma razão fundamental. No capítulo 3 de João, a gente vê Jesus conversando com um fariseu Nicodemos, e ele falando sobre como um pecador pode ver o reino de Deus, como um pecador pode ser salvo. E nesse diálogo, Nicodemos não estava entendendo nada do que Cristo falava. Mas a explicação de Cristo para Nicodemos, nós podemos ver uma razão fundamental da salvação de pecadores. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Olha o que João Calvino disse sobre o texto de João 3,16. Cristo mostra a causa primeira e, por assim dizer, a fonte da nossa salvação. E ele procedeu assim para que não pairasse dúvida alguma, pois não existe nenhum céu calmo onde as nossas mentes possam repousar enquanto não nos aproximarmos do gracioso amor de Deus. João não relata qual que foi a reação de Nicodemos após esse diálogo com Jesus. Mas nós, quando ouvimos
a doutrina do amor de Deus. Essa verdade não deveria passar pelos nossos ouvidos sem mexer com o nosso coração. A doutrina do amor de Deus não pode ser algo que simplesmente nos acostumamos. Ela não pode ser como uma música que tanto a gente já ouviu, a gente se pega cantarolando ela de forma despretensiosa. João 3,16 não pode ser como um chuvisco numa tarde de verão, como a gente teve hoje à tarde, que depois de tanto tempo chovendo, você até se esquece da chuva. Você nem presta mais atenção no barulho. A doutrina do amor de Deus, o texto específico de João 3,16, ele está mais para o sentimento de quando ouvimos trovões e uma tempestade na madrugada. A gente sabe que está chovendo forte, a gente já ouviu várias vezes o som do trovão, e a gente sabe que a gente ainda vai ouvir mais outras vezes. Mas cada vez que ecoa o som do trovão, parece que todo o nosso corpo desperta, ao tempo que a gente sente um frio subindo no nosso coração. A doutrina do amor de Deus é como um trovão que deve despertar as nossas almas, não importa quantas vezes a gente já ouviu sobre ela. A minha oração é que hoje, pela graça de Deus, nós nos aproximemos desse amor gracioso, no qual não existe nenhum céu calmo onde as nossas mentes possam repousar sem ele. Que nós possamos encerrar esse ano e iniciar o próximo meditando no profundo amor de Deus. Para isso, o meu objetivo é a gente olhar para o versículo 16 de João 3 e ver primeiro que o amor de Deus é um fato. Segundo, o amor de Deus é expresso em um ato. E terceiro, o ato de amor de Deus tem um objetivo. Então, o primeiro ponto, o amor de Deus é um fato. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Essa verdade ela é como uma pérola no meio do oceano. Mesmo de longe, a gente consegue ver o seu brilho. Mas se a gente se aproxima dela, esse brilho ele se torna cada vez maior, fica cada vez mais evidente a sua beleza. Então, vamos olhar para João 3,16, se aproximar e entender quem é o sujeito que realiza a ação de amar e quem que é o objeto desse amor que Jesus está falando. Primeiro, o sujeito. O sujeito dessa frase, aquele que ama, é um ser autossuficiente. Ele não precisa de nada de ninguém. É Deus. É Deus quem ama. E existe uma visão terrível no mundo de que Deus criou e amou o mundo como se ele precisasse das pessoas. Como se ele fosse um Deus carente, precisando de atenção. Deus não estava carente. Deus não estava precisando de companhia e de atenção. Essa, definitivamente, não é a visão do Deus da Bíblia. Deus já amava antes mesmo de criar. Ele amava desde a eternidade. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal em João 17, ele ora para que os seus estejam com ele, para que vejam a glória que o Pai conferiu a ele. Por quê? Porque me amaste antes da fundação do mundo. O Pai amava o Filho antes do mundo ser criado. E esse amor que vem desde a eternidade, ele se faz conhecido na terra. Se a gente lembrar sobre o batismo do Senhor Jesus, é relatado que o Espírito desceu sobre Cristo e o Pai proclamou dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. No batismo, o Pai proclama o amor pelo Filho e ele expressa esse amor através do Espírito. O mesmo Espírito que a gente leu aqui no culto em Romanos 5, que derrama o amor de Deus nos nossos corações. Deus amou o Filho na eternidade através do seu Espírito. A relação de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiu. Deus não era um ser que tinha alguma necessidade de algo criado que pudesse oferecer a ele. Em si mesmo, Deus era completo. Mas ainda assim, ele amou o mundo. E quem é esse mundo? O que Jesus quer dizer, o que João está relatando sobre Deus ter amado o mundo? A Bíblia, e especialmente o próprio apóstolo João, ele usa muito essa palavra mundo, e aí ele usa para diferentes significados.
Então, o que, primeiro, não pode significar mundo aqui? O mundo aqui não pode ser o significado que nós conhecemos de pecado, ou as coisas que o pecado tem a oferecer. Isso tem significado em outros textos, mas não para esse texto. Por quê? Porque o próprio apóstolo João, na primeira carta que ele escreve, ele coloca o mundo com esse significado de pecado de uma forma totalmente oposta ao amor de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, uma ideia de que Deus amou o mundo como se o mundo fosse o pecado, a corrupção da criação, é totalmente contrária à visão bíblica de quem é Deus, do que é o pecado e do que é a salvação. O que significa mundo aqui em João 3, a gente pode perceber olhando para o próprio contexto. Jesus ele falava para Nicodemos sobre a salvação, sobre como pecadores poderiam ver o reino de Deus. E no próprio versículo 16, ele fala que para todo que nele crê. Então, o que é mais natural, o sentido mais natural de entender mundo aqui nesse texto, é que se trata da própria raça humana. O ser humano é o objeto do amor de Deus em João 3,16. Jesus está falando especialmente do amor do Deus Pai por pecadores. Deus amou a obra da criação. Ele amou especialmente a coroa dessa obra, o ser humano, em quem ele colocou a sua própria imagem. O Deus que existia em amor trinitário, ele transbordou a ponto de criar todas as coisas, a ponto de criar o ser humano. E mesmo quando a criatura se rebela contra o Criador, Deus a ama a ponto de a salvar. Quando vemos esse contraste do sujeito, o ser que ama, e do objeto amado, brilha ainda mais a pérola do amor de Deus. Olha como o profeta Isaías, no capítulo 64, ele fala sobre o contraste de Deus e do homem. Isaías 64, versículo 5. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é Deus, único. Jamais se viu outro além dele. Jamais se ouviu outro além dele. Deus supremo és. E sobre o homem, o que Isaías fala sobre o homem, sobre a criatura? Versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Que contraste! Um Deus único e incomparável, e uma humanidade imunda pelo pecado, murcha como a folha. O que havia em nós, meus irmãos, que atraísse o coração de Deus? Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, o que havia em nós deveria afastar Deus de nós, por sermos pecadores, sujos pelas nossas próprias injustiças. Isso faz Isaías indagar: como então seremos salvos? Mas a mente do profeta, ela repousa quando ele se aproxima no gracioso amor de Deus. Ele lembra que Deus é Pai, no versículo 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Meus irmãos, Deus amou o mundo. Este é Deus. Este somos nós. E Deus é isso que Ele faz. Ele ama. Ele ama porque isso é quem Ele é. O próprio apóstolo João vai dizer que Deus é amor. Amar faz parte da natureza de Deus. Deus, Ele não depende de nada para amar. O amor dele não é influenciado. O amor dele é espontâneo, flui de quem Ele é. Na mesma carta de João, na primeira carta, ele diz: amados,
amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus se revela a nós de forma tão evidente na sua natureza amorosa, que João coloca o amor como um teste da fé. Aquele que não ama não pode proceder de Deus. É incompatível, porque Deus é amor. Então, se você quer saber se a sua fé é verdadeira, um passo é: você ama o seu irmão. É nítida a natureza amorosa de Deus, e isso nos leva a amar o nosso próximo. Diante do povo de Deus, diante do próprio Deus, o amor de Deus é um fato. Deus amou o mundo. Mas a doutrina do amor de Deus, ela não acaba aqui. Ela não acaba no fato de Deus amar. Jesus avança no seu diálogo com Nicodemos e fala da extraordinária expressão do amor de Deus. O amor de Deus, ele é expresso em um ato. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Todos nós sabemos o que é uma expressão de amor. Quando nós amamos alguém, nós buscamos expressar o nosso amor a quem nós amamos. Eu pensei em uma ilustração aqui de expressão de amor no casamento, mas eu não quero deixar os maridos aqui sob pressão. E por outro lado, nenhuma ilustração de expressão de amor que a gente pensasse seria equiparada à expressão do ato de amor de Deus. O Pai, ele expressa o seu amor dando o próprio Filho. A forma como Deus expressa o amor dele deixa claro uma própria verdade sobre ele. Deus, ele não amou o mundo ignorando o pecado. Ele amou o mundo resolvendo o problema do pecado. Ele é santo, ele é justo, ele não pode simplesmente esquecer a rebeldia da criatura. Mas quando ele dá o seu Filho, nós podemos entender o que ele faz com o preço que estava sobre nós. Nós podemos entender realmente o que é o amor de Deus. Nós podemos entender por que Jesus falou que Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso eu queria esclarecer 3 verdades sobre Deus ter dado o Filho unigênito. A primeira verdade é que aquele que foi dado é Deus. Jesus não foi criado. A história de Jesus não começa no ventre da Maria. Jesus, ele é Deus. Foi através dele que o mundo foi criado, que todas as coisas foram criadas. Quando ele vem ao mundo, ele abraça a humanidade em si mesmo. Ele encarna e se torna homem, mas ele continua sendo Deus. É o próprio Deus que está sendo dado por amor ao mundo. A segunda verdade é que aquele que é dado é o Filho. Jesus, que é Deus, ele se relaciona com Deus Pai em uma relação pai-filho. Ele é o Filho amado em que o Pai se agrada. Ele foi amado antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Mais que isso, ele é o Filho exclusivo, único Filho de Deus, unigênito. Deus Pai está dando o seu único Filho, que foi amado desde a eternidade, por amor ao mundo. E a terceira verdade, que parte dessas 2 primeiras, é que o Deus Filho, Jesus, foi dado. O Filho de Deus, ele foi dado, ele foi entregue. Essa linguagem, ela sinaliza sacrifício. O Filho foi dado porque essa era a única forma de recebermos e experimentarmos o amor do Pai, através do Filho. E nisso nós entramos no terceiro e último ponto do sermão, que o ato de amor de Deus tem um objetivo. Mas antes de avançarmos, deve ficar claro que Deus, ele amou aqueles que não mereciam ser amados, dando, sacrificando aquele que era o único digno de ser amado pelo Pai, Jesus Cristo, o Deus Filho. Então o amor de Deus é um fato. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus, ele é expresso em um ato, que deu o seu Filho unigênito. E para concluir, o ato de amor de Deus tem um objetivo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
vamos voltar alguns passos e meditar sobre a belíssima e riquíssima doutrina da Trindade. Quando Deus criou o mundo, Ele criou através do Filho, Jesus Cristo. O ato de amor do Pai em criar, portanto, também é um ato de amor do próprio Filho, o qual foi o instrumento da criação. O Pai e o Filho são perfeitamente um, junto com o Espírito. A vontade de Deus é a vontade do Deus Trino. Não existe diferença da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dessa forma, o Filho ser dado foi sim um ato do Pai, mas um ato em concordância com a vontade do Filho, porque o próprio Jesus disse que o alimento dele consistia em fazer a vontade do Pai. Na oração sacerdotal, depois de Jesus orar e ter dito que ele era amado pelo Pai antes da fundação do mundo, ele diz, no versículo 25 e 26, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. De um lado, a gente tem o Deus Pai enviando o Filho por amor ao mundo. Do outro lado, nós temos o Filho fazendo o Pai ser conhecido para que o amor do Pai que estava sobre ele estivesse agora sobre aqueles que o conhecem. E de um outro lado, a gente vê tudo isso acontecendo através do Espírito de Deus, que derrama esse amor no coração dos que creem. O teólogo D.A. Carson, ele chama a doutrina do amor de Deus de a complexa doutrina do amor de Deus. Complexa, assombrosamente maravilhosa doutrina do amor de Deus. Meus irmãos, vocês podem perceber tudo que está por trás do fato de Deus ter amado o mundo. Faz sentido Jesus ter dito que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo ele estava condenado. Não cabia nada aos homens que eles pudessem fazer para obter a salvação. Não podiam fazer nada para atrair o coração de Deus. Mas como nós lemos em Romanos 5, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, ele assumiu a culpa que estava sobre o seu povo e carregou sobre ele a condenação que era do seu povo. É isso que significa a verdade de que Deus deu o seu Filho unigênito. Ele proveu um caminho de salvação. Isso significa o ato de amor de Deus. A Bíblia está repleta dessa verdade. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. O objetivo do ato de amor de Deus é salvar o seu povo. A própria salvação é o seu ato de amor. E essa é a maior prova de amor que poderia existir. Jesus fala em João 15:13, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Como nós nos tornamos amigos de Deus? Como nós nos tornamos alvo desse amor que salva? Esse ato de amor de Deus, ele existe com uma realidade de um chamado que o acompanha. O chamado da salvação é a todos, mas a salvação, ela não foi dada a todos. Jesus fala que o Pai deu o Filho para que todo que nele crê seja salvo. E Jesus seguiu descrevendo essa dinâmica nos versículos 17 e 18. João 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O amor de Deus, ele é visto em Deus amar o mundo, pagar o preço para que pecadores fossem salvos. O amor de Deus, ele é visto quando todos, de todos os povos, são chamados a se arrependerem e colocarem a fé
no Filho de Deus. E ele se revela ao seu povo à medida que esse chamado é feito a pessoa, a cada criatura, até os confins da terra. Os que confiam que na cruz o Filho pagou todo o preço, eles são salvos e eles desfrutam do amor do Pai. Os que não crê já estão condenados por não crerem no nome do unigênito Filho de Deus. Apesar de eu estar chegando ao fim da pregação falando sobre a fé não é o final da jornada cristã. A fé é apenas o começo. Aqueles que confiam em Cristo como o único e suficiente Salvador e se arrependem de seus pecados, eles enxergam a vida de uma forma totalmente diferente. Eles entendem que eles têm essa fé porque o próprio Cristo fez o nome do Pai ser conhecido, para que o amor do Pai que estava sobre eles estivesse agora sobre o seu povo. A partir disso, a partir de um coração regenerado, toda a criação à nossa volta é vista de forma diferente pelo povo amado de Deus. Olha como Michael Reeves faz o seguinte chamado para aqueles que são amados do Senhor. Na próxima vez que você observar o sol, a lua e as estrelas e ficar admirado, lembre-se de que eles estão ali porque Deus ama. Porque o amor de Deus ao Filho irrompeu para que pudesse ser desfrutado por muitos. E eles permanecem lá porque Deus não para de amar. É a natureza do nosso Deus, amar. Ele amou o Filho e ele envia o Filho para que o seu amor pudesse irromper e muitos pudessem desfrutar dele. Aqueles que tiveram seus olhos abertos pelo Senhor, enxerga tudo de forma diferente. Enxerga toda a vida se lembrando que Deus amou de tal maneira. Enxerga toda a vida se lembrando que, pelo Filho, eles estão debaixo do amor de Deus. E estando debaixo do amor de Deus Pai, o Pai sabe o que eles precisam. Ele enxerga toda a vida a partir do maravilhoso amor de Deus. Eu queria finalizar nosso tempo aqui juntos, lendo o final da carta de Romanos no capítulo 8, final do capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, versículo 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todo nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, o que temos nós, Pai, para oferecer a Ti, que atrai o Teu coração a nós? O Senhor nos amou de forma espontânea e graciosa. O Senhor enviou o Teu Filho como prova do Teu amor. O Senhor acabou com a condenação que estava sobre nós, pelo fato do Senhor ter nos amado em Cristo. Que graça, que maravilhosa graça. Nos livre, Pai, de nos acostumar com a verdade do Seu amor sobre nós.
Nos livre de nos acostumar com um versículo como esse de João 3,16. Faça com que a doutrina do teu amor ecoe nos nossos corações todos os dias e desperte as nossas almas para a glória do Senhor. É no nome dele que nós oramos. Amém.